Dezembro, a proximidade do Natal, a solidariedade e, claro, tempo de lembrar daqueles que passam o ano inteiro pensando no outro. As entidades assistenciais. O terceiro setor em toda a macro-região precisa muito da nossa atenção. Acompanhe agora mais um bate-papo especial. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, a coordenadora-geral da Associação Alvorada, Camila Nogueira Campos. Em São Carlos, a gerente administrativa da APAI, Maria Cristina Duarte. E em Franca, o presidente da Associação das Entidades Assistenciais, Fernando Oliveira Campos. Camila, entidades, grupos, ONGs ou terceiro setor? A verdade é que nós estamos falando de pessoas, de conjuntos, de coletividades que prestam serviços sem os quais talvez as prefeituras não dessem conta de atender crianças, adolescentes, idosos, pessoas em vulnerabilidade. Você que trabalha sobretudo com a infância, com o complemento da educação, do desenvolvimento, quais são os desafios para sobreviver todos os anos? Bom, são inúmeros, mas acredito que a gente possa citar como o primeiro, a gente trazer para a população a conscientização que a gente faz um trabalho profissional. Como você colocou, a gente sabe que hoje, diante de tantas demandas sociais que nós temos, o Estado jamais conseguiria atender sem fazer essas parcerias, sem que existisse o terceiro setor. Hoje o terceiro setor ele é primordial para que a gente possa minimizar e superar algumas situações sociais, desde pessoas com deficiência ou vulnerabilidade social. A gente sabe que realmente o terceiro setor tem esse papel fundamental. Então, a questão do profissionalismo, de entender que o terceiro setor é profissional, ele tem tributos, ele tem uma carga tributária, ele tem profissionais envolvidos em todo o processo, então isso tem um custo elevado. Então, o que a gente precisa trazer é essa conscientização de que, na verdade, nós somos ali uma empresa, mas que tem como resultado um valor social naquilo que entrega, naquilo que você pretende desenvolver. E aí, consequentemente, as nossas dificuldades, elas estão relacionadas com a questão financeira. São inúmeras as formas que o terceiro setor se aventura para conseguir arrecadar valores necessários para a manutenção dos seus projetos, dos seus serviços, mas muitas vezes a gente sente isso, que a gente precisa estar sempre explicando que você tem esse papel importante para a gente conseguir realmente manter atendimentos que são aí primordiais para a nossa cidade, para o nosso país como um todo. Então, eu acredito que realmente entender que existe essa questão de você fazer uma benfeitoria, de você realmente trabalhar com algo beneficente, mas na verdade o que a gente faz é, acima de tudo, um trabalho profissional a quem precisa, a quem recorre ao serviço. Com certeza, quando ele bate na porta do serviço, é porque ele está precisando ser atendido, ser olhado, ser ajudado aí na sua dificuldade. Então, acho que a questão financeira realmente é o ponto que mais pega para todos nós, seja em qual área você vai trabalhar: educação, assistência social, saúde. Realmente a questão financeira é um ponto importante. Maria Cristina, a gente pode falar sobre São Carlos, mas se a gente fala de APAI, serve para todos os municípios. Com certeza, as APAIs são as entidades mais tradicionais que a nossa gente conhece. E aí, olhando para aquilo que a Camila acabou de falar, todos esses desafios, eu te pergunto, de onde é que vem dinheiro para sustentar esse trabalho tão bonito? Bom, na verdade, complementando o que a Camila disse, as entidades sociais, elas são um braço do poder público, Na verdade, nós praticamos uma política pública de direito do cidadão, independente da sua condição física, mental ou social, Então, é uma política pública de direito dos cidadãos, certo? Ele é constitucional, seja a educação, a saúde ou a assistência. O poder público, para viabilizar isso, ele faz a parceria com as entidades, porque se não houvesse essa parceria, eles teriam que executar essa política pública, porque o deficiente intelectual, associado ou não a outras deficiências, e o autista, que é o público específico da APAI,
e a gente presta atendimento nessas 3 áreas que eu citei. Então, nós temos uma escola fundamental, né? Ensino fundamental fase 1 e fase 2, que é direito do deficiente intelectual do autista, para aqueles que não se beneficiam da inclusão da rede, né? Porque nós temos na rede pública, seja municipal ou estadual, os deficientes intelectuais ou autistas, mas aqueles no nível mais leve, que conseguem estar incluídos e têm que estar incluídos. Agora, os mais graves, eles também têm direito a esse atendimento. Então, aí entra a entidade, no caso, a APAE. Essas parcerias, a gente recebe repasse, né, do poder público, seja municipal, estadual ou federal, para garantir esse direito do cidadão. Agora, como a Camila mesmo disse, existem outros custos que não fazem parte, são custos administrativos que essa entidade tem que correr atrás e buscar outros meios para conseguir, seja através de doação da própria população, né, que tem esse olhar e entende essa necessidade, seja através dos incentivos fiscais existentes, de campanhas, enfim. Porque para a gente prestar esse atendimento, óbvio que tem que ser um atendimento de qualidade e com os profissionais devidamente capacitados, porque a APAE, ela tem, né, fono, psico, TO, médicos, enfermeiros, professores de educação especial, enfim, e todos têm que estar devidamente habilitados. A APAE, como você disse, só no estado de São Paulo são 310 APAEs dentro do estado. E a parceria, o poder público tem um olhar, a gente consegue essa parceria, então eles entenderam que é uma necessidade essa execução dessa política pública. Desculpa. E a gente, né, graças a Deus, a gente tem esse olhar da comunidade também que entende e reconhece o nosso serviço. Mas as dificuldades existem, claro, mas a gente, cada vez mais, a gente está dando ênfase para o nosso trabalho e visibilidade para que a população entenda realmente o que acontece dentro do nosso serviço. Fernando, não só para Franca, mas para toda a nossa macro-região, uma das maneiras de se ajudar as entidades é a tal da destinação do imposto de renda. E é um mito, é sempre difícil de chegar nas pessoas, de orientá-las, de conscientizá-las. Existem momentos para se fazer isso e esse final do ano, por exemplo, é um momento crucial, não é mesmo? Exatamente, Felipe. Tudo isso acontece e temos a necessidade do entendimento, da compreensão do nosso público-alvo, né? Que seria o que vai declarar o seu imposto de renda e que não vai custar nada, ele está destinando essa porcentagem tanto para criança e adolescente como para idosos, que isso não vai ter custo nenhum. Então, é muito fácil ter essa compreensão, mas é muito difícil fazer que essas pessoas, que são cidadãos, eles não procedem dessa forma. E isso deixa a gente muito triste, porque é tão tranquilo estar fazendo isso, sem custo nenhum. Por que não faz, né? Porque tem campanhas, a gente está sempre falando, divulgando, que seria importantíssimo, né? Franca, por exemplo, tem um potencial de arrecadação de mais de 12 milhões. Né? O ano retrasado se arrecadou R$750 mil. O ano passado, que também não partiu muito aquém desse valor, né? Então, a gente procura de alguma forma, talvez outros eventos, para que possam suprir a manutenção das nossas entidades, né?
Exatamente. Bom, você que está nos assistindo, se fica curioso quando ouve falar sobre destinação, mas não sabe como fazer, às vezes o caminho é procurar uma entidade da sua cidade, porque lá certamente haverá um administrador ou um contador que vai te auxiliar em como fazer essa destinação. Mas, Camila, o que as pessoas também precisam saber é a variedade de serviços que uma entidade pode prestar. Eu gostaria que você apresentasse brevemente a sua, para o pessoal ter noção do quanto a cidade é auxiliada, por exemplo, pela Associação Alvorada e mais. Dá para as pessoas se aproximarem mais das entidades, das suas cidades, dos seus bairros? Com certeza. No caso, a Alvorada, a gente presta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Estamos ligados aí à área da assistência social. Então, a gente oferta um serviço da política pública da assistência. O objetivo é realmente o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Atendemos atualmente 130 crianças e adolescentes no período oposto ao escolar. E o nosso foco é o desenvolvimento de habilidades e de potencialidades desses jovens e dessas crianças atendidas, sem deixar de olhar para suas famílias. A gente sempre está junto com a família, realizando reuniões, com o objetivo realmente de estreitar esse vínculo e de trazer para a família a conscientização do seu papel protetivo. Lá é um espaço, e isso deveria acontecer para todas as crianças, mas infelizmente nem sempre acontece, mas é um espaço onde essas crianças vão ter os seus direitos preservados. É um ambiente acolhedor, é um ambiente protetivo, no qual as crianças realizam atividades de cultura, de arte, de lazer, de esporte, tudo aquilo que o próprio ECA traz, né? Toda criança deveria ter condição de estar num espaço desse. Então, a Alvorada hoje está localizada no Jardim do Trevo, na zona leste aqui de Ribeirão Preto. E nós realizamos esse trabalho já há 12 anos aqui na cidade. Então, é o que a gente sempre fala, existem inúmeras instituições, inúmeras associações que fazem trabalhos com seriedade, com profissionalismo. Então, acho que a população consegue sim se aproximar, tentar entender como funciona. Muitas vezes não é tão fácil a gente explicar o serviço que a gente presta, mas quando você acompanha, quando você faz uma visita para uma instituição, eu acho que você consegue identificar realmente a importância, o papel do terceiro setor para a sociedade como de uma forma geral. Então, como eu falei, a gente está hoje atendendo a 130 crianças e adolescentes e a gente tem um trabalho também muito bacana com o público mais velho, com o público adolescente de 15 a 17 anos, que é de preparação e encaminhamento para o mercado de trabalho, que a gente tem como objetivo aí reduzir, inclusive, o trabalho infantil. Então, como eu falei, o foco é realmente resguardar os direitos dessas crianças, orientar a família, conscientizar a família e ofertar para eles o acesso à cultura, ao esporte, e talvez eles não teriam isso em outro espaço. Tá vendo? No final das contas, as nossas entidades assistenciais ajudam, inclusive, na economia. Maria Cristina, chega dezembro, é tempo de solidariedade, o Natal aquece os corações. Você me diria que, de repente, a melhor maneira, em vez de buscar criar novos serviços como de distribuição, ou de mantimentos, ou de alimentos, enfim, talvez a canalização correta seria procurar entidades já estabelecidas, como a APAE, por exemplo? Essa época realmente, né, época natalina, é onde todo mundo, de alguma maneira ele é tocado, né, por esse sentimento aí de familiar, de união, enfim. Toda doação que vem da comunidade, quando ela é direcionada, a gente recebe algumas doações também, isso ajuda muito, porque é um custo que a gente deixa de ter e consegue aplicar em outra finalidade, né? A PAI aqui de São Carlos, nós atendemos 950 pessoas, né? De 0 anos, que dentro de um serviço chamado estimulação precoce, até, nós não temos limite de idade. Nós temos os nossos idosos lá também, enfim. Então, a população, principalmente nesse mês sensibilizado, procure uma entidade, né? Procure, aqui em São Carlos são várias entidades, procure a nossa PAI, nós estamos de porta aberta para receber e conversando, é o que você disse, de repente a gente canaliza, direciona uma doação mais pontual e específica.
Os custos são altos, todas as entidades, acho que a população acaba tendo ciência, né, dessas dificuldades que nós temos para manter questões administrativas, estruturais e para cada vez mais proporcionar um atendimento digno, né, e de qualidade para esse público, que na grande maioria são pessoas que estão numa vulnerabilidade social grande e numa situação financeira bem precária. Fernando, não olhando só para Franca, né? A gente já convidou as pessoas a fazer a destinação, a gente convidou as pessoas a procurar conhecer as entidades da cidade onde elas moram. Agora, vamos tentar sensibilizar também o poder público, seja a prefeitura, seja o legislativo, através dos nossos vereadores. O que as nossas entidades precisam em termos de colaboração do poder público? Isso é muito relativo, Felipe, porque nós já tentamos um aumento de subvenção pública, né, que vai ajudar, vai a fortalecer os trabalhos sociais, né? Mas a gente sabe as dificuldades também do poder público, que tem um orçamento alto, pesado, né? Mas a gente tenta conscientização por parte tanto da prefeitura como dos vereadores, também de deputados, que eles tenham uma visão do trabalho que as entidades realizam, que se não fosse as entidades estar realizando esse trabalho, certamente seriam eles, e o custo seria muito mais elevado. Então, o que a gente pede é que eles tenham a ótica dessa situação, que precisa ser melhorada financeiramente, porque o trabalho está sempre aumentando. A cidade cresce e com ela vai crescer as demandas também, né? Então seria importante que tivesse essa conscientização para que ajudasse as nossas entidades estarem trabalhando com mais tranquilidade, né? Você vê que muitas vezes, sempre, aliás, está sempre fazendo alguma promoção ou de alimentos ou de produtos, de mercadoria, para que se possa arrecadar verbas para dar manutenção nas suas entidades. Mas isso é muito desgastante para as nossas entidades. Fazem com o maior prazer, com a maior alegria, mas desgasta, que muitas vezes sai daquele segmento dentro da entidade que ela trabalha, que ela faz, desvia para estar ajudando nessas promoções para aumentar a captação de recursos, né? Então, a gente pede a conscientização do poder público, que vejam com outros olhos, né, as dificuldades que nós enfrentamos, e que isso é muito sério, porque poderíamos estar fazendo um trabalho, embora sempre é muito bom, maior e com mais precisão. É isso, você de toda a macro-região, se não for atendido por uma dessas entidades, com certeza conhece alguém que é atendido. Por isso, seja amigo do terceiro setor, porque eles precisam muito da ajuda de todos nós e não fazem isso visando lucro. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, a coordenadora-geral da Associação Alvorada, Camila Nogueira Campos. Em São Carlos, a gerente administrativa da APAI, Maria Cristina Duarte. E em Franca, o presidente da Associação das Entidades Assistenciais, Fernando Oliveira Campos. A todos o nosso muito obrigado.